discípulos. Imagine os discípulos de Jesus tentando expulsar um demônio, mas estão lutando. Simplesmente não está funcionando. Quando Jesus chega, ele expulsa o demônio sem esforço. Os discípulos estão intrigados e perguntam por que não conseguiram fazer isso. Jesus explica que alguns desafios, como esse demônio teimoso, exigem não apenas oração, mas também jejum. Agora, por que o jejum faz a diferença aqui? Pense no jejum como uma forma de aumentar o nível da sua vida espiritual. É como quando você está tentando ouvir alguém em uma sala barulhenta, então você sai para ouvi-los melhor. O jejum ajuda a eliminar distrações e amplia sua conexão com Deus. É uma maneira de mostrar que você está sério, que está colocando um esforço extra para buscar o poder e a ajuda de Deus. Em termos de livramento, como se livrar de um demônio ou superar um grande obstáculo pessoal, o jejum adiciona uma camada extra de intensidade espiritual às suas orações. É como dizer: Deus, eu não estou apenas pedindo ajuda, estou colocando todo o meu corpo e alma neste pedido. Isso mostra um nível de dedicação e seriedade que pode ser realmente poderoso. Então, quando Jesus fala sobre oração e jejum em Mateus 17, verso 21, ele está destacando que alguns desafios difíceis exigem esse nível extra de compromisso espiritual. Situações exigem não apenas nossas palavras, mas nosso comprometimento e foco de todo o coração. E é aí que o jejum entra em cena. É uma ferramenta para nos ajudar a aprofundar em nossa caminhada espiritual e acessar o poder de Deus de forma mais profunda. A igreja em Antioquia também, no livro de Atos, vemos um grupo de profetas e mestres em Antioquia jejuando antes de tomar grandes decisões. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei. E tendo jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É como se estivessem dizendo: Ok, antes de fazer algo importante, vamos jejuar, orar e garantir que estamos realmente sintonizados com o que Deus quer. Atos 13, versos 2 e 3. Neste versículo, lemos que eles jejuaram antes de enviar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Estavam prestes a começar a espalhar a mensagem de Jesus por todo o mundo. O jejum os ajudou a se concentrar e pedir a orientação e bênção de Deus para essa nova empreitada. Assim, no Novo Testamento, o jejum não é apenas algo que Jesus fez. É uma prática que seus discípulos, como Paulo, e a igreja cristã primitiva, como a igreja em Antioquia, realmente levaram a sério. Eles usavam o jejum como uma forma de se concentrar, esclarecer sua missão e se conectar mais profundamente com Deus. Perceba o padrão. No Novo Testamento, o jejum se torna uma ferramenta não apenas para lidar com limitações, mas para se preparar para o bem e o benefício do reino de Deus, como iniciar novos ministérios ou projetos. É mais sobre se preparar para a realização de algo do que apenas lamentar a destruição e a tragédia. O ensinamento de Jesus sobre o jejum. O jejum é sobre abrir espaço em nossa vida para algo maior, os planos e propósitos de Deus. Jesus falou sobre jejum e seus ensinamentos na Bíblia. Mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça para os outros que você está jejuando, mas apenas para seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, recompensará você. Isso mostra que o jejum é um assunto privado entre você e Deus, uma forma de aprofundar sua conexão com Ele. Jesus enfatizou a importância do jejum como um ato privado e pessoal entre o indivíduo e Deus, não como um espetáculo público. Jesus contou uma parábola sobre o jejum, falando de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro, um cobrador de impostos. Os fariseus eram como celebridades religiosas da época, conhecidos por serem super rigorosos em seguir leis e práticas religiosas. Os cobradores de impostos, por outro lado, não eram exatamente bem vistos na sociedade. Muitas vezes eram vistos como traidores e pecadores porque coletavam impostos para o Império Romano e às vezes enganavam as pessoas para conseguir mais dinheiro. Então, o fariseu se levanta e ora algo como: Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, malfeitores, adúlteros, ou mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ele está basicamente se gabando de quão bom ele é, dizendo: olhe para mim, não sou um pecador como todos os outros.
Faço todas as coisas certas, até jejuo 2 vezes por semana. Mas então há o cobrador de impostos que fica à distância, nem mesmo ousando olhar para o céu, e bate no peito em tristeza, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Este homem era o oposto total do fariseu. Ele não estava se gabando ou se exibindo, estava genuinamente arrependido de seus erros e pedia o perdão de Deus. Jesus disse que foi o cobrador de impostos, não o fariseu, que voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque o cobrador de impostos era humilde e reconhecia sua necessidade da misericórdia de Deus, enquanto o fariseu estava todo focado em mostrar o quanto era religioso. A lição aqui é sobre humildade e sinceridade em nossas vidas espirituais. Não é sobre quantas vezes jejuamos ou o quão religiosos parecemos para os outros. O que realmente importa é a atitude do nosso coração. Somos como o fariseu, cheios de orgulho e autossuficiência, ou somos como o cobrador de impostos, humildes e sinceros em nossa abordagem a Deus? Esta parábola nos mostra que Deus valoriza um coração humilde mais do que demonstrações externas de piedade. Então, embora não tenhamos uma lista de vezes que Jesus jejuou, seu jejum de 40 dias e seus ensinamentos sobre o assunto nos dão uma ideia bastante adequada de quão importante e poderoso o jejum pode ser em um contexto espiritual. Novamente, vemos aqui que o jejum é mais do que apenas evitar refeições. É uma disciplina espiritual profunda que pode fortalecer nossa fé e nos ajudar a superar momentos difíceis. Me permita aplicar isso em sua vida. Quando falamos sobre jejum, é fácil pensar nele de forma negativa, não é? Afinal, o jejum significa renunciar a algo, geralmente comida ou bebida, o que parece bastante difícil. Muitas vezes nos concentramos no que estamos perdendo, em vez de no que podemos ganhar. Mas quando o jejum